Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Tudo começou no casamento de Hera com Zeus. Na sublime festa realizada antes mesmo de Zeus formar o Olimpo e lá instalar o seu supremo trono, Reia, filha de Geia à terra, mãe de Hera, deu de presente à filha 4 lindíssimas maçãs de ouro. Tais frutos dariam a quem os possuísse o acesso à sabedoria divina, portanto, ao conhecimento da essência de Deus. Hera, deusa rainha da terra por herança materna, manda que os maravilhosos frutos sejam cultivados em belíssimo jardim implantado nos seus domínios. Entretanto, para evitar que os nécios e mortais terráqueos, criaturas inferiores totalmente desprovidas de qualquer parcela de consciência e raciocínio, pudessem um dia destruir por ignorância tão grandioso presente, determina Hera que esse jardim seja instalado em lugar inacessível a tão estúpidos seres. Ordena ainda que os frutos fossem cuidados permanentemente pelas 4 lindas ninfas do poente, as Hespérides, Egle, Eritia, Aretusa e Hestia, cada uma mais encantadora, e guardados vigilantemente por um imenso dragão de 100 cabeças. Sempre que 50 cabeças dormiam, as outras 50 vigiavam. Euristeu, que antes mandara Hércules buscar Cérbero, o guardião da entrada de Hades, com medo de ir para os infernos quando morresse, quer agora ter acesso à sabedoria divina, como um meio de ir para o céu. Sabe ele da existência das maçãs de ouro plantadas no jardim das Hespérides. Só não sabe, como ninguém sabe, onde fica o tão maravilhoso jardim. Manda chamar Hércules, que medita no interior do reino, e lhe diz: cumpra o seu último trabalho. Vá ao jardim das Hespérides e traga-me de lá as maçãs de ouro. Hércules humildemente curva-se perante Euristeu em consentimento à ordem recebida e silenciosamente retira-se do palácio real. Volta para o campo, retoma as suas reflexões. Vai meditar, pensar, refletir em como realizar este último trabalho para Euristeu. Nas suas reflexões, percorre ele, com a sua memória, as várias etapas na sua caminhada, identificando o que em cada uma delas aprendera. Sabe Hércules que este é o trabalho que o irá conduzir à tão sonhada presença do Pai, ao conhecimento da sua divina essência. Até então, pensa, ele conhecera alguns dos divinos aspectos através dos deuses emissários que, amando do Pai, tanto o ajudaram. Emociona-se ao pressentir que se aproxima o momento do tão desejado encontro. Mas onde, pergunta, eu hei de encontrá-lo? Sabe Hércules que para encontrar Deus, ele terá que descobrir sozinho o caminho do céu e subir ao Olimpo para o maravilhoso reencontro. E esse caminho, ele sabe, está no jardim das Hespérides. São as maçãs de ouro, os frutos sagrados da deusa Hera. Parte então Hércules na sua incessante busca de Deus por toda parte. Percorre anos e mais anos, todos os rincões da terra. Vai ao norte, vai ao sul, vai a leste e a oeste. Ninguém lhe sabe dizer onde fica o jardim das Hespérides. Solitário, cansado de tanto procurar, caminha Hércules por uma longa estrada, quando na sua direção vem um ancião, o velho Nereu. Pergunta-lhe Hércules pelo procurado jardim. O ancião, sem nada responder,
transforma-se num animal. Hércules insiste na pergunta e o animal transforma-se num pássaro. A cada pergunta de Hércules, uma nova metamorfose de Nereu. Hércules deixa então Nereu com suas metamorfoses e segue em frente na mesma longa estrada. Vai em direção às regiões marítimas. Nas proximidades do mar, encontra-se com um gigante, filho de Poseidon, o deus dos oceanos. À costumeira pergunta de Hércules, nada responde o filho de Poseidon, mas o desafia a lutar, tentando barrar-lhe a passagem. Hércules, assim forçado, aceita a luta e, após renhida batalha, o gigante é vencido. Mas Hércules não consegue dele qualquer informação sobre o procurado jardim. Segue adiante e, depois de andar por algum tempo, é cercado por uma multidão de pigmeus, moradores de grutas subterrâneas, que também tentam barrar-lhe os passos. Nova batalha, e Hércules consegue abrir caminho por entre os pigmeus e prossegue na sua cansativa busca. Passa pelo reino de Busíris, famoso na região pelos conhecimentos ocultos que dizia possuir. Era Busíris cultuado como um grande mestre nos conhecimentos velados e empolgava com suas palavras e conceitos tantos quantos dele se acercavam na busca de conselhos e ensinamentos. Hércules vai procurá-lo e pergunta-lhe onde fica o Jardim das Hespérides. Busíris responde-lhe que, mestre do conhecimento que é, claro que sabe onde fica o procurado jardim, mas não poderia dizer a Hércules, porque este ainda não possui o grau de conhecimento para entender o caminho. Teria Hércules de permanecer ali junto a ele, Busíris, aceitando-o como seu guru, acatando seus conselhos, realizando obrigações que ele, Busíris, determinasse. Os caminhos do jardim procurado ser-lhe-iam ensinados tão logo possuísse Hércules condições de entendê-los. Hércules, após conviver com Busíris por algum tempo, logo vê nele um impostor. Afasta-se dali e prossegue sua viagem. Cada dia mais cansado, às vezes eufórico, às vezes desanimado, vai Hércules caminhando rumo ao Oriente, vai na direção do Cáucaso, e de tanto andar, chega exausto aos pés das montanhas caucasianas. Mesmo assim, cansado, resolve subir ao Pico Elbrus, para Hércules o lugar na terra mais próximo do céu e de Deus. Começa sua exaustiva subida, e à medida em que vai subindo, mais aumenta o cansaço e o enfraquecimento já começa a invadir aquele corpo acostumado a enfrentar as mais duras provas. Mas à medida em que vai subindo e o corpo físico vai se enfraquecendo, mais cresce um sentimento interior de confortável bem-estar. A cada ponto mais alto galgado, maior a convicção de estar indo na direção certa. Subindo sempre como um ponto perdido naquele mundo colossal de altíssimas montanhas, mais parece Hércules, se observado de longe, um minúsculo inseto, em vãs tentativas de ultrapassar constantes obstáculos no seu caminho de subida ao inacessível pico. A cada lance penosamente vencido, a exaustão que lhe toma o corpo é compensada pelo deslumbramento que o envolve ao contemplar das proximidades dos céus a vastíssima amplidão que majestosamente se desnuda ante seus olhos. E andando sempre e assim continuando, aproxima-se Hércules do ponto mais alto do pico Elbrus. Exausto ao chegar, antes mesmo de parar o seu exaurido corpo, ouve Hércules profundos gemidos de dor, vindo de um elevado alguns metros distantes. Olha surpreso nessa direção e vê um homem fortemente acorrentado a um rochedo, com o corpo exposto e uma enorme águia sobre ele a devorar-lhe ferozmente o fígado. Hércules identifica logo naquele ser ali aprisionado o deus Prometeu, o pai dos homens. Fora Prometeu ali acorrentado por determinação de Zeus, como castigo por ter ele apanhado do Olimpo e dado aos seres humanos
o fogo sagrado da mente, transformando-os assim de criaturas inferiores e nécias, sem capacidade mental que eram, em seres pensantes, inteligentes, dotados de consciência. Ao ver aquele quadro de sofrimento, reúne Hércules todas as forças que lhe restam, corre em direção de Prometeu. Da águia voraz que lhe devora o fígado, torce-lhe o pescoço, fazendo-a rolar pelo despenhadeiro da montanha. Com redobrado esforço, arrebenta as fortes correntes que prendem o deus e faz de Prometeu um deus libertado. Cumpre assim Hércules o decreto do próprio Zeus, que na condenação a Prometeu dissera: até que um herói o vá salvar. Tomado por intensas dores, enfraquecido, mas não arrependido do que fez, pelos milênios de sofrimento impostos naquela horrenda prisão, Prometeu, cambaleante ainda, ouve de Hércules a costumeira pergunta: onde fica o jardim das Hespérides? Prometeu não sabe, mas diz que o seu irmão, o titã Atlas, condenado a carregar o mundo nas costas por ter lutado ao lado dos titãs contra os deuses do Olimpo, possivelmente saberia o local. Carregando o mundo nas costas, certamente deveria conhecer todos os seus recantos, e indica a direção do local onde Atlas poderia estar, cumprindo a sua eterna condenação. Desce Hércules do alto do pico Elbrus, nas montanhas do Cáucaso, e se dirige para as regiões onde espera encontrar o gigante Atlas, carregando o seu pesadíssimo fardo. Depois de muito e muito andar, avista ao longe um gigantesco homem carregando nas costas enorme esfera. Arqueando sob aquele tremendo peso, cambaleia, mal podendo manter-se em pé. É o gigante Atlas, cumprindo o seu eterno castigo. Hércules aproxima-se dele e lhe pergunta onde fica o jardim das Hespérides que ele precisa encontrar. Diz: para apanhar os frutos sagrados. O titã não responde, mas pede a Hércules que o ajude por alguns instantes a carregar a esfera terrestre para que ele possa descansar um pouco daquele terrível peso. Penalizado com o sofrimento de Atlas, esquece-se Hércules por instantes do jardim das Hespérides e aceita ajudar a Atlas, permitindo que a grande esfera seja colocada sobre os seus próprios ombros. O colossal peso daquela imensa bola faz Hércules cambalear e quase ir ao chão. Atlas, livre da gigantesca e pesada carga, sai em disparada carreira na direção do oeste e some. Hércules, imobilizado ali, cambaleante sob o tremendo peso da esfera terrestre, sente-se ludibriado e não sabe como se livrar daquela situação. O tempo vai passando, horas e horas findando-se, e Hércules, cada vez mais cansado, arqueando sob aquele tremendo peso, não sabe o que fazer. De repente, ele avista ao longe, surgindo do local por onde sumira na sua disparada, o gigante Atlas. Vinha acompanhado das 4 lindas ninfas do poente, as Hespérides, que, dançando alegres, traziam uma cesta cheia das douradas maçãs. O gigante Atlas, pai das 4 ninfas, amigo do dragão de 100 cabeças, fora ao jardim das Hespérides, suas filhas, e juntamente com elas trouxera para Hércules os frutos sagrados. Consciente de sua missão, porquanto competia a ele Atlas carregar o mundo nas costas, o karma era seu e não de Hércules. Retoma sua pesadíssima carga. Hércules livre recebe das ninfas as maçãs de ouro, os frutos sagrados que a deusa Hera mandara plantar no jardim das Hespérides. No exato momento em que Hércules recebe a cesta com os maravilhosos frutos das mãos das ninfas, a imensa esfera terrestre se desprende leve das costas de Atlas e, levitando, sobe ao espaço cósmico, entra em órbita que até hoje ocupa entre os demais corpos do Sistema Solar. O serviço por ele prestado a Hércules, de modo tão espontâneo na busca das maçãs de ouro, sua honestidade em reassumir o castigo, dele e não de Hércules,
de carregar o mundo nas costas, o amor representado pelas suas 4 filhas, as ninfas Hespérides, com que trouxera os frutos sagrados para Hércules, atuaram como elementos de resgate do karma de Atlas, carregar o mundo, libertando-o de sua pesadíssima carga. Hércules estático contempla em profundo êxtase aquela demonstração da presença divina na plenitude de todo o seu poder e sente naquele instante que a própria Terra, uma centelha divina do macrocosmo, no seu incessante vagar pelo espaço infinito, somente encontrará o caminho de volta ao centro do universo, o grande Sol central, quando todos os seus filhos, a humanidade inteira, libertos das densas energias que os aprisionam e também a Terra, deixarem envolver-se totalmente pelas sutis vibrações emanadas do Cristo, e todos, emanados pelo sublime sentimento do amor universal, possam felizes ouvir na Terra o fantástico som das músicas das esferas. O que é em cima é igual o que é embaixo. Percebe ele naquele instante que o Deus procurado em todos os lugares do mundo, por todas as religiões da terra, está em tudo e em toda parte, e ele, Hércules, em sua permanente busca, simplesmente não percebera. Deus estava nas várias metamorfoses de Nereu, em tudo no que ele se transformava, nas profundezas submarinas, simbolizadas na luta em que ele travara com o filho de Poseidon, o deus dos oceanos, em todos os recantos da terra, em toda a humanidade, representada pelo envolvimento dos pigmeus, moradores das regiões subterrâneas, e até mesmo no comportamento de Buzires. Deus está presente na magnitude da amplidão sideral, descortinada na monumental visão que Hércules teve do alto do pico Elbrus. Ao receber das mãos das ninfas do poente os maravilhosos frutos sagrados, descobre Hércules não precisar o ser humano ir a parte alguma para o reencontro com Deus. Os frutos lhe foram trazidos, ele não precisou ir ao jardim das Hespérides. O Deus ansiosamente procurado pelo homem encontra-se no mais profundo recanto do seu coração, pela natureza da própria origem divina do ser humano. Onde o homem estiver, é porque ali também estará Deus. Percebe Hércules naquele instante que a caminhada que levará o homem ao encontro de Deus deve ser feita dentro de si mesmo. Na transformação de seu temperamento egoísta, separatista, indiferente aos sofrimentos e apelos de milhões de irmãos, filhos e filhas do mesmo Pai, que necessitam ser libertados como Prometeu das fortes correntes que o prendem a uma existência de sofrimento, como Atlas, poder livrar-se do peso da ignorância que o faz arquear-se e não conseguir vislumbrar o horizonte de luz que o circunda. Somente com a felicidade de todos os seres humanos, filhos e filhas de Deus, em harmonia com as forças celestiais, poderá a humanidade como um todo retornar ao encontro do Pai e fazer cumprir o divino plano da grande unidade. E isto somente será alcançado através da prática do amor universal entre todas as criaturas da Terra e de uma constante e desinteressada prestação de serviço à humanidade. Hércules percorreu todas as regiões da Terra, desceu simbolicamente às profundas regiões marinhas, subiu aos mais elevados picos das mais altas montanhas, mas somente foi encontrar o procurado e verdadeiro Deus depois da prestação de serviço no ato da libertação de Prometeu, cumprindo um decreto divino, uma lei cósmica, e no desinteressado amor com que socorreu Atlas, mesmo sem este ter-lhe prometido ajudar na sua busca de Deus. Volta Hércules a Micenas, vai a palácio, à presença de Euristeu, levando os frutos sagrados apenas como prova do cumprimento do seu último trabalho. Pretende devolvê-los em ritual sagrado à sua verdadeira dona, a deusa Hera. Em palácio, Euristeu o recebe desta vez bem mais atenciosamente. Quando se está com Deus, todos nos tratam bem.
Temeroso de atrair para si as iras da deusa Hera por querer apossar-se dos seus sagrados frutos, o próprio Euristeu pede a Hércules que os devolva à deusa. Hércules sai, levando consigo os maravilhosos frutos que abrem ao mortal que os possuir os portais do conhecimento e da sabedoria divina. Dirige-se, numa longa e demorada caminhada, para a região do Monte Eta, local escolhido para a realização do ritual de devolução das maçãs de ouro à deusa Hera. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.